No silêncio da noite, você já chorou pelos seus filhos, pedindo a Deus um milagre? A oração que Billy Graham ensinou pode ser a chave para romper as correntes que os prendem. Eles merecem muito mais do que isso. Quantas noites você passou em silêncio, sentindo que precisava fazer algo, mas sem saber o quê? Essa oração pode ser a resposta. Não por mágica, mas por fé. Não por ritual, mas por aliança com o Deus que ouve cada súplica de um coração que clama pelos seus. E se você continuar assistindo, vai entender como usá-la e por que ela pode ser a virada espiritual que você tanto espera. Talvez esse vídeo tenha chegado até você por um motivo maior do que você imagina. Talvez hoje seja o dia em que os céus decidam intervir e tudo começa agora. Então pare por um instante. Respire fundo, esvazie sua mente de tudo que te distrai, porque o que você vai ouvir agora pode marcar um antes e depois na história da sua família. Antes de começar, deixe um nos comentários se você crê que Deus pode transformar sua família. E não esqueça de se inscrever para não perder o final surpreendente deste vídeo. Talvez você tenha crescido ouvindo que certas coisas são normais, que algumas dores todo mundo passa, que fracassos fazem parte da vida. Mas e se eu te dissesse que nem toda a luta é natural? E se muitas das batalhas que seus filhos enfrentam hoje têm raízes plantadas há anos, talvez até mesmo antes do nascimento deles? Não é sobre culpa, não é sobre medo, é sobre entendimento espiritual. A palavra de Deus nos mostra que existem maldições que se perpetuam, famílias inteiras marcadas por padrões repetidos, vícios, doenças, relacionamentos quebrados, vidas financeiras destruídas. Isso não é acaso, é herança espiritual. Mas, assim como existe herança de dor, também existe herança de libertação. E ela começa com uma escolha. Billy Graham entendia isso. Ele dizia que a oração de um pai ou de uma mãe que clama com fé e autoridade pode alcançar lugares onde os filhos nem imaginam que precisam de socorro. Porque quando você ora em espírito, você não está apenas dizendo palavras. Você está travando batalhas que seus filhos ainda nem sabem que enfrentam. E é por isso que essa oração que vamos revelar não é comum. Ela tem um propósito: romper o ciclo, quebrar correntes antigas, mudar o rumo de toda uma geração a partir da sua boca, da sua fé, do seu posicionamento. E aqui vai uma verdade que talvez doa, mas precisa ser dita. Se você não orar por eles, quem vai? Quem mais vai se importar com o destino espiritual dos seus filhos como você se importa? Quem vai lutar nos bastidores, quando ninguém vê, clamando por algo que o mundo natural não pode resolver? Você foi escolhido, escolhida. Quer ver o poder de uma oração mudar sua vida? Comente amém, curta o vídeo e fique até o final para uma revelação que vai tocar seu coração. Essa responsabilidade não caiu na sua vida por acaso. Deus confiou a você essa missão, e Ele não te deixaria sozinho para cumpri-la. Continue comigo, porque nos próximos minutos você vai entender não apenas como orar, mas por que essa oração tem o poder de arrancar seus filhos das garras do inimigo e colocá-los de volta no centro da vontade de Deus. E quando isso acontecer, nada, absolutamente nada, vai ser como antes. Você já reparou como às vezes, mesmo os filhos mais educados, mais amorosos, começam a mudar de comportamento do nada? Começam a se afastar, a se calar, a tomar decisões que parecem não combinar com quem eles realmente são? Você olha nos olhos deles e parece que algo se perdeu ali dentro. Isso não é só adolescência, não é só fase. Muitas vezes é influência espiritual. E negar isso é o mesmo que apagar o fogo tentando ignorar as chamas. E é nesse exato ponto que a maioria das pessoas falha. Lutam com armas erradas.
Tentam controlar com gritos, consertar com castigos, argumentar com lógica, quando o que está acontecendo exige joelho no chão e espírito em guerra. Porque há coisas que só se quebram no mundo invisível, e você precisa saber como fazer isso. A oração que você está prestes a aprender não é uma fórmula mágica, ela não é um amuleto. Ela é uma declaração de autoridade, de identidade, de guerra contra tudo que se levanta contra os seus filhos. É como colocar um escudo espiritual sobre eles todos os dias. É como dizer ao inimigo: aqui não. Com os meus filhos, você não toca. E talvez, enquanto você ouve isso, esteja se lembrando de tudo o que já tentou, de quantas vezes orou chorando, sentindo que suas palavras batiam no teto. Quantas vezes você pediu a Deus um sinal, uma resposta, um caminho? Pois hoje, essa resposta chegou. Você está aqui por um propósito, porque Deus conhece a dor que você carrega em silêncio. Ele viu quando ninguém mais viu. Ele ouviu seus gemidos, mesmo quando suas orações já não tinham mais palavras. E agora, Ele está dizendo: eu te dei a arma, use-a. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa saber versículos decorados. O que você precisa é de fé, de verdade e de coragem para agir. Porque essa oração, quando feita com o coração rasgado, tem o poder de romper com maldições que vieram de avós, bisavós, gerações inteiras, e abrir caminho para um novo ciclo, um ciclo de bênçãos, proteção, propósito e paz. Se você ama seus filhos e quer protegê-los, escreva "Eu creio" nos comentários. Inscreva-se no canal e assista até o fim para uma surpresa espiritual. Agora imagine só, seus filhos livres, livres da ansiedade, da depressão, dos relacionamentos tóxicos, das escolhas que roubam a identidade deles. Imagine ver seus filhos florescendo, crescendo em sabedoria, em alegria, em conexão com Deus, não como resultado do acaso, mas como resposta da sua oração. Essa não é só uma mensagem, é um chamado. E quem entende isso, nunca mais volta a orar do mesmo jeito. Continue assistindo. A oração está chegando. E quando você orar, o céu vai ouvir e o inferno vai tremer. Quantas vezes você já se perguntou se está fazendo o suficiente? Quantas vezes sentiu que perdeu o controle, como se a vida estivesse passando por você e as decisões que seus filhos tomam fossem como flechas lançadas para um alvo que você não consegue mais enxergar? A verdade é dura, mas libertadora. Você não tem controle sobre tudo, e isso dói. Dói porque você ama, porque você daria a própria vida por eles. Mas o amor verdadeiro não se revela no controle, ele se revela no clamor, no ato de se ajoelhar e entregar, sabendo que há um Deus que pode ir onde você não pode. E olha, você não está sozinho. Não está sozinha. Todo pai e mãe, em algum momento, enfrenta esse grito silencioso dentro do peito: será que eu estou perdendo meus filhos? E essa dúvida rouba o sono, a paz, a fé. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você tenha esquecido. Você é a ponte. A ponte entre o que seus filhos estão vivendo agora e aquilo que Deus planejou para a vida deles desde antes da fundação do mundo. O mundo lá fora é barulhento. Ele diz que tudo é normal, que cada um tem seu caminho, que é só uma fase, que não se deve interferir. Mas e se essa fase custar a alma deles? E se esse caminho for um abismo disfarçado? Você foi chamado para interferir. Simulation. Porque o amor que se cala diante do perigo não é amor, é omissão. Pense comigo. Quantas histórias você já ouviu de famílias inteiras destruídas por repetições invisíveis? Filhos que seguem exatamente os mesmos passos de dor dos pais. Casamentos desfeitos, como se existisse uma sentença escrita. Gerações que nascem e morrem nos mesmos lugares espirituais, como se estivessem presas
numa engrenagem invisível que gira sem parar. A filosofia nos ensina que quem não conhece sua história está condenado a repeti-la, mas o Evangelho vai além. Ele diz que quem entrega sua história a Deus está destinado a reescrevê-la. E é isso que você vai fazer aqui: reescrever, rasgar as páginas velhas e permitir que o autor da vida escreva um novo capítulo com seus filhos livres, com sua casa em paz, com você dormindo em paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe que Deus está lutando por você. Você não precisa entender tudo, só precisa fazer uma escolha: ficar de pé ou dobrar os joelhos. Antes de tudo, comente libertação. Se você quer romper as maldições da sua casa, dê um like e fique até o final para algo que vai mudar sua fé. E é nessa segunda posição que os maiores milagres da vida acontecem. Se prepare, a oração está chegando. E com ela, uma libertação que talvez sua família espere há gerações. Talvez ninguém tenha te contado isso ainda, mas você carrega algo sagrado dentro de você. A autoridade espiritual não é um título, não é algo que se aprende com um livro ou um diploma. É algo que nasce da responsabilidade divina de ser pai, de ser mãe, de ser guardião de uma alma que foi confiada a você. Existe um tipo de oração que o céu não ignora. Não porque ela é perfeita, mas porque ela vem de um coração desesperado por ver seus filhos livres. Uma oração que não tem vergonha de chorar, de tremer, de se render, de clamar, como quem sabe que, se Deus não intervier, tudo pode se perder. É essa oração que quebra maldições. É essa oração que vamos fazer hoje. Mas antes, reflita comigo. Qual é o legado que você quer deixar? Uma casa cheia de coisas ou uma linhagem livre espiritualmente? Filhos que herdam apenas bens ou filhos que herdam a paz? Você pode ser a primeira geração a mudar tudo, a encerrar ciclos que destruíram vidas por trás de sorrisos silenciosos, a levantar um novo tempo onde a bênção não será a exceção, será o padrão. E entenda, isso não depende do comportamento atual dos seus filhos. Eles podem estar distantes, frios, perdidos, rebeldes, mas isso não assusta Deus. Ele é especialista em reverter histórias, e ele não precisa de muito, só de um coração disposto a lutar no lugar certo. Quando você ora por seus filhos, você está fazendo algo eterno. Você está plantando sementes invisíveis que vão florescer no tempo certo. Mesmo que agora tudo pareça seco, mesmo que o chão da sua casa esteja frio, mesmo que você se sinta cansado, cansada, quase desistindo, não desista, porque toda lágrima derramada por um filho é uma intercessão escrita no céu. Toda madrugada acordado é um altar silencioso construído na alma. E Deus nunca ignora um altar erguido em amor. Agora respire fundo. Feche seus olhos por um instante. Sinta. Você está prestes a se levantar em oração, não como alguém frágil diante da dor, mas como um guerreiro, uma guerreira armada, com aquilo que o inferno mais teme. Uma fé viva. A oração que quebra maldições está chegando. E, quando você orar, o céu vai se mover e os seus filhos vão ser alcançados, mesmo que estejam longe, mesmo que nem saibam, mesmo que ainda não creiam, porque quando um pai ou uma mãe se coloca na brecha, nada permanece como antes. Agora imagine seus filhos caminhando em direção a um futuro onde o passado não dita mais as regras, onde o nome da sua família deixa de estar associado à dor, à perda, à repetição de histórias quebradas e passa a ser lembrado como um marco de recomeço, onde tudo mudou, onde alguém, você, decidiu levantar a voz e romper o silêncio das gerações. Essa oração que está por vir não é apenas por proteção, é por libertação, por cura, por transformação profunda. Ela não é sussurrada, ela é clamada com autoridade.
Ela se eleva acima das palavras humanas e se conecta diretamente com o coração de Deus. E é importante que você entenda isso. Não existe lugar que Deus não possa alcançar. Não existe distância, nem rebeldia, nem trauma, nem escolha errada que consiga se esconder de um pai ou de uma mãe que ora com verdade. Lembre-se, antes mesmo de você amar seus filhos, Deus já os amava. Ele sonhou com eles antes de você sequer saber que eles existiriam. Ele conhece cada fio de cabelo, cada pensamento confuso, cada dor que eles nunca te contaram e mais. Ele já preparou um caminho. O que ele espera agora é que você abra a boca. Porque orar é isso. É dar legalidade espiritual para que Deus haja. É abrir a porta do invisível para que o céu invada a terra. Pronto para descobrir a oração que liberta? Deixe um 2 nos comentários, inscreva-se agora e não perca o final impactante que Deus preparou para você. E hoje essa porta vai se abrir, porque você está aqui com o coração rasgado, disposto a fazer o que for preciso. Talvez você já tenha perdido as palavras. Talvez você já tenha dito tudo o que sabia dizer. Mas o que vem agora não é apenas um conjunto de frases. É um ato profético, um rompimento, um grito de alma que ecoa no mundo espiritual. E quando essa oração for feita, cadeias vão cair. Correntes antigas, invisíveis, silenciosas, mas reais, vão ser quebradas. Maldições que atravessaram gerações vão perder o direito de permanecer. O nome dos seus filhos será limpo espiritualmente. A casa será marcada e o inimigo vai saber. Aqui não mais. Você foi escolhido para esse momento, não apenas para assistir a esse vídeo, mas para ser o elo que muda tudo. E agora chegou a hora. Prepare o seu espírito, porque essa não é apenas uma oração. É um decreto, é um grito de guerra. É o início de uma nova história. E ela começa agora. Oração Pai Celestial. Hoje eu me coloco diante de Ti, não como alguém que sabe tudo, mas como alguém que sabe que não pode mais viver sem a Tua intervenção. Eu me prostro por aqueles que o Senhor me confiou, meus filhos. Eles não são apenas carne da minha carne, sangue do meu sangue. Eles são Tua criação, Teu sonho, Tua promessa viva. E é por isso que neste momento, com todo o poder que há no nome de Jesus, eu declaro: toda maldição, todo peso, toda herança maligna sobre a vida dos meus filhos está quebrada. Agora, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua luz sobre toda sombra que tenta envolvê-los, sobre toda mentira que foi sussurrada à mente deles, sobre toda ferida emocional escondida, sobre toda escolha que os afastou da Tua vontade. Senhor, entra com Teu fogo purificador. Visita agora o lugar mais profundo da alma deles, onde nem eu consigo alcançar, onde só o Teu Espírito Santo pode tocar. E ali, Senhor, ali planta a liberdade, ali sopra a vida nova, ali restaura a identidade original que o Senhor escreveu antes mesmo que eles nascessem. Eu renuncio, como autoridade espiritual sobre a vida deles, toda palavra negativa que foi lançada, toda sentença de fracasso, de enfermidade, de abandono, de confusão. Eu corto agora pelo poder do sangue de Jesus. E em troca disso, eu libero palavras de bênção, palavras de paz, palavras de futuro, palavras de aliança. Senhor, cerca meus filhos com Tua presença. Onde eu não posso ir, que o Teu Espírito vá. Onde eu não posso vigiar, que os Teus anjos acampem. Onde eu não posso intervir, que o Teu amor abrace. Eu sei que as minhas forças têm limite, mas a Tua graça não tem. E por isso, eu entrego cada parte da vida deles nas Tuas mãos, porque ninguém cuida melhor do que o Pai Celestial. E mesmo que eles estejam longe agora, mesmo que pareçam perdidos, eu creio e profetizo que eles vão voltar. Voltar para os Teus braços, voltar para o propósito, voltar para a casa. E tudo aquilo que parecia ser o fim,
vai se transformar em testemunho, em glória, em recomeço. Porque hoje, aqui, agora, o céu ouviu e o inferno foi notificado. Os meus filhos têm dono e o nome dele é Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se enquanto ouvia, algo dentro do seu coração se quebrou, se lágrimas vieram, se você sentiu como se alguém estivesse colocando em palavras o que você nunca conseguiu expressar, então, isso não foi apenas emoção. Foi Deus te tocando. Foi o Espírito Santo te lembrando que você não está sozinho nessa guerra. E agora, eu quero te convidar a dar um passo além. Comenta aqui embaixo o nome dos seus filhos. Escreve nos comentários como um ato de fé, como quem está colocando cada nome no altar de Deus. Não é só uma interação, é um posicionamento espiritual. É um registro público dizendo: eles são do Senhor e eu estou em guerra por eles. E se você quiser, escreva também: eu creio na libertação da minha geração. Vamos transformar esse espaço aqui em um campo de intercessão. Você vai se surpreender com o que acontece quando uma multidão começa a orar uns pelos outros, quando alguém que nem te conhece clama pelo nome do seu filho, quando o céu vê uma comunidade inteira se levantando como guerreiros espirituais. Se você orou até aqui, se você sentiu a presença de Deus, não guarda isso só para você. Comenta, deixa seu testemunho, compartilha esse vídeo com outros pais que você sabe que estão enfrentando guerras silenciosas. Porque hoje foi o começo de uma revolução espiritual. E revoluções não acontecem no silêncio. Elas acontecem quando alguém tem coragem de se levantar. E você teve. Agora declare isso com fé nos comentários. A minha geração é de Jesus. E que assim seja nos céus, na terra e dentro da sua casa. E enquanto você escreve, enquanto o nome do seu filho, da sua filha, da sua família aparece ali nos comentários, entenda o que está acontecendo. Isso é mais do que palavras numa tela. Isso é um ato profético. É como se você estivesse dizendo ao mundo espiritual: eu não abneque mão deles, eu não desisto, eu estou aqui lutando com o que tenho e isso é fé. E Deus se move quando vê esse tipo de fé. A fé de quem continua mesmo cansado. A fé de quem ora mesmo sem ver. A fé de quem chora, mas não para de semear. Você sabia que há guerras espirituais que só cessam quando alguém decide orar com profundidade? Há cadeias que só se rompem quando alguém ora, com o coração nu, sem máscaras. E o que você acabou de fazer aqui, ao orar, ao comentar, ao se expor, foi exatamente isso. E sabe o que é mais lindo? Você não está sozinho. Vai lendo os comentários, vai percebendo como há outras mães, outros pais, outros filhos, avós, irmãos, todos clamando juntos. Esse não é só um vídeo, é um altar coletivo. É um exército invisível se formando, com o coração voltado ao céu e os pés firmes na terra. Agora eu te convido a fazer mais uma coisa com intencionalidade. Ore pelos nomes que você encontrar nos comentários. Escolha um ou dois, mesmo que você não conheça a pessoa, porque quando você ora por alguém, Deus move pessoas para orarem por você também. E sabe o que isso gera? Unidade, força, milagre multiplicado. Porque onde dois ou mais estiverem concordando na terra sobre qualquer coisa, o céu age. E eu te digo, o céu está agindo agora. Enquanto você lê, enquanto você comenta, enquanto você crê, agora vai, escreve. Mesmo que com lágrimas, mesmo que com os dedos trêmulos, escreve o nome da sua geração. E se quiser, escreve também essa frase que profetiza o novo tempo. Na minha casa, só há espaço para bênçãos. Toda maldição foi quebrada em nome de Jesus. Meus filhos viverão o propósito de Deus. Vamos encher os céus com declarações de fé. Vamos inundar esse espaço com promessas vivas.
Vamos deixar o inimigo cego diante de tanta luz? Porque quando uma geração se levanta, o inferno treme e o céu se alegra. Você começou algo eterno hoje, e o céu é testemunha disso. E se você ainda está aqui, lendo cada palavra com o coração apertado, é porque algo muito maior está acontecendo dentro de você. Não é coincidência, é chamado. É o Espírito de Deus te acordando por dentro, te lembrando quem você é. Você não é só mais um. Você não é só alguém tentando sobreviver à vida. Você é resposta. Você é intercessor. Você é coluna de uma nova geração e quando você se posiciona, mesmo em silêncio, mesmo chorando, você está escrevendo uma nova história espiritual. E deixa eu te contar uma verdade que talvez o mundo tenha tentado te esconder. Em Tiago 5, versículo 16, está escrito: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você está aqui orando, crendo, declarando, então você é esse justo. Pode ter passado por falhas, erros, momentos de incredulidade, mas nada disso te desqualifica. Pelo contrário, te faz ainda mais humano, ainda mais real, ainda mais sensível à graça de Deus. E sabe o que a graça faz? Ela pega pais cansados e transforma em sacerdotes do lar. Ela pega mães feridas e transforma em profetisas da casa. Ela pega jovens confusos e transforma em vozes proféticas. Ela pega casas marcadas por dor e transforma em moradas de paz. Essa é a revolução silenciosa que está acontecendo agora mesmo. Pessoas comuns como você sendo levantadas para fazer coisas eternas. Porque quando o céu encontra um coração disponível, ele não precisa de multidão para agir, só de entrega. E agora eu te peço mais uma coisa. Se essa oração tocou você, se esse vídeo ativou algo dentro da sua alma, se você sentiu que esse foi um divisor de águas na sua história, então, compartilha. Compartilha com aquele pai que está quase desistindo, com aquela mãe que já não sabe mais como orar, com aquela avó que ora sozinha pelo neto todas as noites, com aquela família que parece sorrir nas fotos, mas chora no travesseiro. Porque às vezes, uma única oração compartilhada salva uma família inteira. E talvez, só talvez, você seja a ponte entre alguém e o céu. Você seja o canal de libertação de outra casa. Você seja a resposta que alguém orou em silêncio, sem saber que viria por meio de você. Então comenta, ora por alguém e compartilha. Porque o que começou aqui não pode parar aqui. Deus está escrevendo algo eterno através da sua fé e essa geração vai viver para contar. Porque sobre a sua casa já foi decretado libertação, restituição, milagre e um novo tempo que começa agora. E se você está sentindo algo diferente aí dentro, como se o ar tivesse mudado, como se uma presença estivesse te abraçando mesmo no silêncio, é Ele, é o Espírito Santo. Ele chegou onde nenhum conselho, nenhuma palavra humana, nenhuma tentativa sua conseguiu chegar. É Ele quem recolhe agora as suas lágrimas e transforma em resposta. É Ele quem sussurra no seu coração. Eu ouvi e já estou agindo. E mesmo que tudo ao seu redor ainda pareça o mesmo, no invisível, tudo já começou a mudar. Você lembra quando Jesus disse em Marcos 4, versículos 26 a 29, o reino de Deus é como um homem que lança a semente sobre a terra. Quer ele durma, quer se levante, de noite e de dia, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Porque a terra, por si mesma, produz primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto amadurece, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. É assim com a oração. Você lançou a semente e agora ela está germinando, crescendo, rompendo a terra. Mesmo que você ainda não veja, você não precisa entender como, só precisa crer que vai acontecer. Porque a fé não é ausência de dúvida. Fé
É continuar mesmo quando a dúvida grita. É levantar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. É declarar a vitória antes mesmo de enxergar o milagre. E talvez você esteja pensando: mas a minha situação é muito difícil. Eles estão muito longe de Deus. Eu já tentei de tudo. Então escute isso. O que você não consegue alcançar com suas mãos, Deus alcança com uma palavra. Ele é especialista em finais inesperados, em reviravoltas improváveis, em transformar a cruz, o maior símbolo de dor, em o maior símbolo de redenção. E o que ele fez lá, ele continua fazendo hoje na sua casa, na sua história, na vida dos seus filhos. Por isso, não recue. Não silencie a sua fé. Não subestime o que acabou de acontecer aqui. Volte nesse vídeo quando precisar. Ore quantas vezes forem necessárias. Marque esse dia. Escreva num papel: hoje minha casa foi marcada pela libertação, porque esse será o seu memorial, o lembrete de que mesmo em meio à dor, você escolheu crer. E agora, só me resta te dizer algo do fundo do coração. Estou orando por você, por cada nome que foi escrito nos comentários, por cada lágrima que caiu sem ninguém ver, por cada mãe, pai, avó, tio, irmão que decidiu se colocar na brecha. Vocês não estão sozinhos. O céu se levantou com vocês e a vitória já começou. E se você chegou até aqui, é porque algo muito maior do que palavras te prendeu. Foi o próprio Deus te chamando de volta para a posição, te lembrando que ainda há esperança, te lembrando que não importa o quão escuro esteja o caminho, a luz dele é suficiente. O que começou como mais um vídeo, terminou como um encontro entre você e aquele que nunca desistiu dos seus filhos, entre o céu e uma geração que será restaurada. Então, leve isso com você. Você foi chamado para ser o ponto final das maldições e o ponto de partida das promessas. Não importa o que aconteceu até aqui, não importa o que disseram, não importa o tamanho da dor. O que importa é que Deus já começou uma nova história e a sua casa vai viver para testemunhar. Agora, vai com fé, vai com o coração leve, vai com a certeza de que você não lutou sozinho. Hoje, o céu inteiro lutou com você. E, antes de sair, comenta só mais uma coisa aqui embaixo, como selo profético. A minha casa é território de milagres, porque é isso que ela é. Porque é isso que você é. Um milagre em movimento. Uma promessa em pé. Um guerreiro. Uma guerreira de joelhos. E dos que oram assim, o céu nunca esquece. Que Deus te abençoe. E que a paz, que excede todo o entendimento, reine aí dentro hoje e para sempre. Amém. À meia-noite, um momento de poder espiritual. À meia-noite, enquanto muitos dormem, o mundo espiritual está em plena atividade. Forças invisíveis movem-se ao redor das nossas casas, influenciando destinos, quebrando correntes ou fortalecendo amarras. E é exatamente nesse instante sagrado que uma oportunidade divina se apresenta. Um chamado celestial ecoa, silencioso, mas poderoso. A fé, quando invocada com firmeza nesse horário, possui um efeito devastador contra toda a maldade. É nesse clima de expectativa e reverência que se revelam promessas esquecidas, respostas há muito esperadas e milagres que desafiam a lógica. Tudo muda quando se compreende o poder de 2 versículos, que, lidos com convicção à meia-noite, abrem portais de intervenção divina. Eles não são palavras comuns, são códigos de autoridade eterna, escudos espirituais, decretos celestiais, que, quando ativados com sinceridade, provocam libertações instantâneas. Não são amuletos, não são fórmulas mágicas, são verdades sagradas que ressoam no trono do Altíssimo. Por isso, prepara o teu espírito, porque o que estás prestes a descobrir pode transformar para sempre a tua vida.
Poucos compreendem a dimensão oculta por detrás das Escrituras. A maioria lê superficialmente, sem mergulhar nas profundezas do que foi inspirado por Deus. Contudo, há segredos ali enterrados que não se revelam senão a quem busca com fervor. E entre esses segredos, 2 versículos destacam-se por seu poder destruidor contra todas as trevas. À meia-noite, quando os céus estão atentos, o clamor do justo alcança alturas incalculáveis. É nessa hora que muralhas desabam, grilhões se rompem, cadeias são estilhaçadas por uma simples proclamação de fé. Não é sobre fórmulas humanas, é sobre a conexão com o eterno. Os demônios estremecem quando ouvem tais palavras. Há um estremecimento nos abismos. Há um recuo no inferno, porque esses versículos não apenas declaram uma verdade, eles impõem uma autoridade. E quem os declara com fé sincera torna-se participante desse domínio espiritual. Muitos têm buscado soluções em métodos falhos, em fórmulas enganosas, mas ignoram o poder que há em 2 pequenas porções da palavra que, quando pronunciadas com fé, alteram destinos e quebram sentenças malignas. Quando tudo parecer perdido, quando as forças estiverem esgotadas, quando a alma estiver abatida e não houver mais direção, é nesse ponto de ruptura que esses versículos atuam como lâmpadas na escuridão. São como espadas afiadas nas mãos dos que clamam com sinceridade. São palavras que carregam em si a respiração do próprio Deus. Elas foram registradas não para serem esquecidas, mas para serem empunhadas como armas de guerra. E a meia-noite é o campo ideal para essa batalha. A escuridão não é apenas ausência de luz, é também símbolo de opressão, medo e silêncio espiritual. Mas quando essas palavras sagradas são proferidas nesse horário, algo no invisível começa a tremer. O inimigo percebe que perdeu o controle. Correntes antigas começam a ceder, feridas da alma começam a cicatrizar. Vozes que antes dominavam a mente emudecem, porque não há prisão que resista ao poder que emana dessas promessas eternas. E quem já provou desse mover, nunca mais será o mesmo. Muitos se questionam: por que orações não são respondidas? Por que batalhas espirituais permanecem sem vitória? Por que enfermidades persistem mesmo diante de tantos clamores? A resposta, muitas vezes, está na falta de conhecimento e no uso incorreto da autoridade concedida. Não basta apenas orar. É preciso ativar as palavras corretas no momento exato, com a fé inabalável que move montanhas. E esses 2 versículos são a chave. Eles atuam como decretos reais. São como cartas assinadas pelo próprio Rei dos Reis, que, quando pronunciados à meia-noite, tornam-se como relâmpagos lançados contra acampamentos inim e aos inimigos. São dinamite celestial contra fortalezas malignas. Não se trata de superstição, mas de revelação. Não é ritual, é relacionamento. Deus honra os que se aproximam dele com entendimento. E esses versículos não são para os tímidos na fé, são para os ousados, os que decidiram viver o sobrenatural de forma real. Porque a palavra não volta vazia, e quando liberada com intrepidez, cumpre o propósito para o qual foi enviada. Imagina agora tudo aquilo que te oprime: medos antigos, traumas ocultos, dívidas espirituais, maldições hereditárias, doenças incuráveis, sonhos interrompidos. Agora, imagina tudo isso sendo confrontado por uma autoridade maior, superior a qualquer força maligna. É exatamente isso que acontece quando esses versículos são declarados com fé durante a meia-noite. Eles ativam a justiça divina, eles trazem à tona promessas esquecidas, eles invocam a presença de Deus com intensidade. Não há muralha que resista, não há corrente que permaneça inteira. A atmosfera muda. O ambiente espiritual torna-se carregado da glória do Altíssimo.
E nesse ambiente, coisas extraordinárias acontecem. Portas fechadas se abrem, respostas que estavam retidas são liberadas. É como se o próprio céu rasgasse sobre ti, derramando graça, poder e direção. Esses versículos são muito mais do que texto. São decretos vivos, palavras incendiadas pelo Espírito, carregadas de autoridade e unção. E à meia-noite, quando o mundo dorme, eles entram em ação. Não é coincidência que muitas intervenções divinas, relatadas nas Escrituras, ocorreram durante a noite. Em meio ao breu, Deus sempre se manifestou com poder. José sonhou durante a noite e recebeu direção. O povo de Israel saiu do Egito num tempo de trevas, enquanto os inimigos dormiam. Há algo de sobrenatural no turno da noite. É nesse momento que os céus se inclinam sobre os que vigiam e clamam com fé. E há palavras específicas que funcionam como a chave que destranca portas há muito tempo seladas. Quando essas declarações espirituais são liberadas com entendimento, não há realidade que não possa ser transformada. Vidas inteiras são redirecionadas, lares são restaurados, vícios são quebrados, injustiças são corrigidas, porque não estamos lidando com meras expressões, mas com a força viva do Espírito Santo que atua através da palavra. E quem se atreve a crer, verá. Não subestimes o poder da fé ativa. Há uma diferença entre crer e agir segundo o que se crê. Muitos afirmam ter fé, mas não a colocam em movimento. Ficam estáticos, esperando que algo mude, sem mover o mundo espiritual com suas palavras. A fé não é inércia, é ação. E quando essa fé é canalizada por meio de declarações espiritualmente carregadas, como esses 2 versículos, ela se transforma em uma explosão de luz sobre territórios sombrios. Os anjos se mobilizam, os céus se movimentam, as circunstâncias dobram-se diante da autoridade liberada. O poder não está na emoção, mas, na verdade, pronunciada com convicção. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário, a palavra liberada à meia-noite tem o poder de alterar decretos. O impossível torna-se realidade quando a voz de um justo ecoa com fé, alinhada com as promessas divinas. E esses versículos têm exatamente essa missão: ativar o sobrenatural no momento mais crítico da noite. À meia-noite, o mundo está em silêncio, mas o mundo espiritual está em guerra. É o campo ideal para que verdades espirituais sejam declaradas com intrepidez. Esse é o horário em que muitos ataques são lançados contra famílias, sonhos, propósitos e destinos. Mas é também a hora ideal para levantar-se como sentinela espiritual. Declarar os versículos certos nesse tempo é como lançar granadas contra fortalezas demoníacas. É como ativar códigos celestiais que nenhum demônio consegue resistir. A escuridão não prevalece diante da luz da palavra. O medo perde a força. O caos começa a se reorganizar. E tudo isso começa com um passo de fé. Levantar-se, abrir a boca, declarar com autoridade e esperar com expectativa. Quem pratica essa disciplina espiritual não permanece o mesmo. Há algo que se ativa por dentro. O espírito se fortalece, a mente clareia, o coração se renova, porque a palavra tem esse poder. Ela cura, liberta, transforma e estabelece novas realidades. Não importa o tamanho da tua luta, não interessa há quantos anos estás sofrendo, mesmo que tenhas perdido tudo, mesmo que estejas à beira de desistir, há uma resposta preparada para ti. E essa resposta começa com 2 versículos específicos, carregados de autoridade espiritual, prontos para serem ativados à meia-noite. Não precisas de altares humanos, nem de intercessores pagos, nem de campanhas ilusórias. Precisarás apenas de fé, convicção e entendimento. Deus não precisa de multidões para agir. Ele precisa de corações dispostos. E quando encontra um que crê de verdade, ele se move com velocidade sobrenatural,
tudo muda. O ambiente espiritual entra em colapso perante o poder da verdade declarada. E essas duas porções da Escritura carregam em si a semente da mudança, a libertação que procuras, a cura que clamas, a paz que perdeste. Tudo isso pode ser ativado quando esses versículos são proferidos com entrega total. Há uma atmosfera que se cria quando se ora à meia-noite. Uma presença envolvente toma conta do ambiente. É como se o céu descesse sobre a terra. O quarto transforma-se num santuário. As lágrimas tornam-se oferendas. Os gemidos viram súplicas ardentes. E no meio desse encontro espiritual, os versículos lidos tornam-se espadas flamejantes nas mãos dos que lutam. Não é uma batalha visível, mas é real. As palavras atravessam barreiras espirituais. Elas sobem como incenso diante do trono do Altíssimo. E ali, diante do Todo-Poderoso, tua oração ganha peso. Os céus não ignoram quem clama com fé. Os portais são abertos. As cadeias são desfeitas. A glória desce. Tudo isso por meio de um ato simples, mas poderoso. Ler 2 versículos específicos com fé exatamente à meia-noite. Uma prática que poucos conhecem, mas que os que ousam experimentar jamais esquecerão. Chegaste até aqui porque algo dentro de ti clama por libertação. Algo no teu espírito reconhece que há um poder maior que o mundo natural, uma força que opera além da lógica, além da razão, além das limitações humanas. Este não é apenas mais um texto, este é um chamado, uma convocação divina para despertar o guerreiro espiritual que há dentro de ti. Porque o que estás prestes a conhecer pode ser o ponto de viragem que mudará tudo. E se vieste até aqui com fé, se leste cada palavra com atenção, então estás pronto para receber a revelação que transforma cadeias em liberdade, prisões em portais de milagre, escuridão em glória. O momento chegou. Este é o segredo que o inferno teme, a verdade que move os céus, a chave que abre todas as portas trancadas. E agora, finalmente, com o coração preparado e os olhos do Espírito abertos, receba com reverência e fé os 2 versículos que carregam o poder da meia-noite. Atos 16, versículos 25 e 26. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Essas palavras não são apenas um relato antigo. São uma demonstração do que acontece quando a fé verdadeira encontra a hora certa. Quando a adoração se mistura com o clamor. Quando a fé vence o medo. E o louvor rompe os muros. Paulo e Silas estavam algemados, humilhados, feridos, injustiçados. Mas, à meia-noite, escolheram clamar em vez de murmurar. Escolheram cantar em vez de desistir. E o céu reagiu. Deus não apenas os libertou, libertou todos ao redor. Porque quando alguém se posiciona com fé, todos são impactados. Esse é o poder da palavra, declarada com ousadia à meia-noite. Essa é o poder que agora está disponível para ti. A passagem de Atos 16, versículos 25 e 26, não é apenas uma história de libertação, mas um mapa espiritual. Ela revela uma estratégia celestial que, quando replicada com fé, ativa o mesmo mover sobrenatural nos dias de hoje. Paulo e Silas estavam no fundo do poço, em condições que fariam muitos perderem a esperança. Contudo, optaram por um caminho diferente, o louvor em meio à dor. À meia-noite, não se calaram. Usaram as vozes, não para lamentar, mas para glorificar. E isso ativou uma intervenção divina que abalou os alicerces daquele lugar. Este é o segredo. Quando escolhes adorar no meio do sofrimento, quando escolhes crer, mesmo no meio da prisão, o céu responde. Deus não ignora quem canta no vale
E a meia-noite, que representa o ponto mais escuro da noite, torna-se o palco do milagre. É exatamente nesse tempo que as estruturas invisíveis começam a ceder. Correntes ancestrais são quebradas. Maldições de família são dissolvidas. O impossível começa a se tornar acessível. Este versículo não fala apenas de libertação física, mas, sobretudo, espiritual. Muitos hoje vivem em cadeias invisíveis, acorrentados por culpas, traumas, medos, vícios e opressões. Mas o que essa passagem ensina é que há um som que quebra as correntes. Não é um grito de desespero, mas um cântico de fé. Não é uma queixa, mas um louvor. Quando a tua alma ferida e cansada ainda encontra força para exaltar o Criador, tu estás abrindo as portas da intervenção divina. E quando isso é feito à meia-noite, o momento mais denso espiritualmente do dia, o impacto é ainda maior. As palavras de Paulo e Silas ecoam ainda hoje como uma lembrança de que o louvor tem mais poder que qualquer arma. A oração sincera, feita do fundo do coração, acompanhada de adoração, abala reinos, desmonta planos do inferno e transforma situações sem saída em testemunhos poderosos. Essa é a realidade de quem crê. O impacto desse versículo também atinge quem está à tua volta. Repara que, quando Paulo e Silas foram libertos, todos os presos também foram beneficiados. Isso mostra que a tua fé não liberta apenas a ti, ela alcança o teu lar, os teus filhos, o teu casamento, os teus amigos, até mesmo aqueles que não estão orando contigo. Há um efeito em cadeia na fé genuína. Um único ato de adoração autêntica pode causar um terremoto espiritual tão poderoso que ninguém ao teu redor permanece igual. Por isso, quando declaras esses versículos à meia-noite, não estás apenas invocando libertação para ti, estás ativando um movimento de transformação sobre a tua casa, tua cidade, tua linhagem. O céu procura intercessores como Paulo e Silas, pessoas que, mesmo feridas, escolhem louvar, mesmo presas, escolhem confiar. E quando encontram um coração assim, Deus age com urgência, porque há corações que movem o coração do Altíssimo. A maioria das pessoas ignora a força da meia-noite, vêem-na como apenas uma viragem de horas no relógio. Mas no mundo espiritual, esse momento é carregado de simbolismo e poder. É o ponto onde termina um ciclo e começa outro. É a linha que separa o ontem do amanhã. É quando o passado já não pode ser mudado, mas o futuro ainda está para ser escrito. E é nesse instante preciso que a fé escrita em Atos 16, versículos 25 e 26, deve ser ativada. Quando lês essas palavras com o coração incendiado, estás declarando que crês num Deus que liberta, transforma e age de forma sobrenatural. E mais, estás dizendo que confias nele mesmo quando tudo à tua volta diz o contrário. É essa fé que toca os céus. É essa fé que provoca terremotos espirituais. É essa fé que transforma quartos em altares, lágrimas em rios de cura e vozes fracas em cânticos de glória. E tudo começa com 2 versículos proferidos no momento certo. É impossível ler Atos 16, versículos 25 e 26 e continuar indiferente. Há uma unção nesses versículos que ultrapassa o entendimento. Eles carregam a essência do que significa confiar plenamente em Deus. Eles mostram que mesmo sem garantias visíveis, mesmo sem resposta imediata, mesmo sem solução aparente, a adoração pode abrir portas trancadas há anos, porque o que liberta não é o cenário, mas a fé que se manifesta dentro dele. Paulo e Silas não esperaram as portas se abrirem para cantar. Cantaram para que as portas se abrissem. E esse é o ensinamento que transforma vidas. A tua reação diante da adversidade determina o teu milagre. Por isso, quando estiveres cercado pela dor, lembra-te destes versículos.
Proclama-os à meia-noite com toda a força da tua alma. Não precisas entender tudo, basta crer. Então, como naquela prisão antiga, sentirás o chão tremer, os grilhões caírem e a liberdade invadir a tua alma. Quando tudo falhar, quando os recursos humanos forem insuficientes, quando não houver mais para onde fugir, lembra-te de Paulo e Silas. Lembra-te de que a prisão deles não foi o fim, mas o palco de uma manifestação gloriosa. O segredo está em não permitir que a dor silencie a tua fé. Está em não deixar que as circunstâncias abafem a tua confiança no Deus que tudo vê. O que muitos ainda não perceberam é que Deus transforma prisões em palcos. Ele usa situações difíceis para revelar a sua glória de forma intensa, mas só os que persistem, só os que louvam em vez de reclamar, só os que confiam no escuro conseguem ver a luz nascer com poder. Cada grilhão que caía naquele cárcere simbolizava um milagre. Cada porta que se abria apontava para uma resposta divina. Isso não foi apenas para eles. Está disponível para quem repetir a fórmula com fé: oração, louvor, fé e confiança plena. E que momento melhor para isso do que a meia-noite? Não há como não reconhecer o poder transformador da palavra. E quando ela é pronunciada no tempo certo, com o coração em chamas, o efeito é imediato. Há quem diga que Deus tarda, mas Atos 16 prova que ele age no momento exato. Não foi de manhã, não foi ao entardecer, foi no meio da noite, quando ninguém esperava, quando a lógica dizia que era o fim, quando o cansaço era máximo, quando tudo parecia perdido. Foi ali, no auge da escuridão, que Deus se manifestou. Isso ensina que o nosso tempo não é o dele e que a hora em que tudo parece acabado pode ser, na verdade, o início de um milagre extraordinário. Mas para isso, é preciso declarar com coragem, é preciso crer sem ver, é preciso abrir os lábios, mesmo quando o coração está ferido, porque há um céu inteiro pronto para reagir quando uma alma decide louvar com lágrimas, confiar com dor, cantar com coragem. Essa é a fé que move o sobrenatural. Quantas noites passaste sem dormir, consumido por preocupações, dúvidas, ansiedades? Quantas vezes te sentiste sozinho, em silêncio absoluto, sem saber o que fazer? E se justamente nesse silêncio, nessa escuridão emocional, estiver a chave da tua libertação? O inimigo quer que temas a noite, porque sabe que Deus age nela. Ele tenta transformar a madrugada num pesadelo, mas não sabe que quando há fé, a meia-noite se torna milagre. Cada lágrima derramada em oração tem valor. Cada palavra dita com fé, na solidão, é um grito que o céu escuta. Paulo e Silas estavam sozinhos entre paredes frias, mas as suas vozes romperam os céus. O teu clamor também pode, e a palavra que eles declararam com suas vidas ainda ecoa. Cada vez que lês esses versículos à meia-noite, estás unindo-te a eles. Estás entrando na mesma frequência espiritual que quebrou cadeias físicas e espirituais. E não há como permanecer o mesmo depois disso. A fé que liberta é aquela que resiste à lógica. Paulo e Silas não tinham qualquer indício visível de que algo mudaria. Estavam feridos, presos injustamente, acorrentados, sem promessas de soltura, mas mesmo assim, decidiram adorar. Eles não precisaram ver para crer. Creram. E por isso viram. Esse é o verdadeiro sentido da fé. É declarar que Deus é bom mesmo quando tudo vai mal. É cantar com lágrimas, é orar com dores, é exaltar, mesmo sem ter forças. E quando isso acontece, o céu responde. Deus não resiste a um coração quebrantado, ele age com força onde há rendição. E esses versículos são uma ponte entre a tua realidade atual e a intervenção divina. Eles conectam a tua prisão com a liberdade, a tua noite com a glória, a tua fraqueza com o poder
que não conhece limites. Por isso, se ainda tens forças para declarar algo, declara a palavra. Mesmo fraco, mesmo em lágrimas, porque é nesse altar de sinceridade que os milagres nascem. Existe uma unção especial sobre quem lê esses versículos com fé. Eles não são apenas motivacionais, são armas, são escudos, são decretos espirituais. Eles carregam um poder que transcende o natural. E quando pronunciados na hora exata, à meia-noite, funcionam como relâmpagos de libertação que rasgam o céu e atingem o mundo espiritual com precisão. Não é apenas uma leitura, é uma declaração de guerra contra tudo que te aprisiona. É uma proclamação de que já não és mais refém das tuas circunstâncias. É um grito silencioso de liberdade e o céu responde, sempre responde. Pode não ser da forma que esperas, mas será do jeito certo. O importante é não calar, é continuar a declarar, é manter viva a fé, mesmo quando tudo parece imóvel. Porque quando menos esperares, ouvirás o som das cadeias caindo, verás as portas se abrindo, sentirás o chão a tremer, porque o Deus que libertou naquela noite continua a libertar hoje. Quando assistir ao vídeo, descubra a oração que quebra todas as maldições da vida dos seus filhos. Inspirado nas palavras de Billy Graham, senti meu coração se aquecer com uma mistura de esperança, responsabilidade e fé renovada. A mensagem ressoou profundamente, como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Um pai, uma mãe, alguém que carrega no peito o peso de querer o melhor para seus filhos. No Brasil, onde a família é o coração da nossa cultura e a fé é a âncora de tantas vidas, essa mensagem parece feita sob medida para nós. Quantas vezes, em meio às noites silenciosas, não sentimos um vazio, uma inquietação, como se algo invisível estivesse roubando a paz dos nossos lares? Esse vídeo não é apenas um sermão. É um chamado espiritual, um convite para que nos levantemos como guerreiros de oração, usando a autoridade que Deus nos deu para proteger aqueles que amamos. A oração apresentada, baseada em Atos 16, 25 a 26, é mais do que palavras. É uma arma poderosa, um decreto celestial que, quando proclamado com fé, pode romper cadeias espirituais que atravessam gerações. O exemplo de Paulo e Silas, cantando louvores na prisão à meia-noite, me fez refletir sobre o poder da adoração em meio à dor. Eles não esperaram a libertação para louvar. Louvaram para que a libertação viesse. Isso mexeu comigo, porque muitas vezes esperamos ver o milagre antes de crer, quando, na verdade, a fé verdadeira é aquela que se manifesta no escuro, no silêncio, na incerteza. A mensagem de Billy Graham me lembrou que, como brasileiros, temos uma conexão profunda com a espiritualidade. Em nossas festas, como o Círio de Nazaré, ou nas orações em família ao redor da mesa, a fé está no centro do que somos. Mas o vídeo vai além. Ele nos desafia a transformar essa fé em ação. Não é apenas sobre orar por nossos filhos, mas sobre orar com intencionalidade, com autoridade, com a certeza de que Deus nos escolheu para sermos a ponte entre o presente deles e o propósito que Ele sonhou para suas vidas. O que mais me marcou foi a ideia de que as lutas dos nossos filhos, sejam vícios, depressão, escolhas erradas ou afastamento, muitas vezes têm raízes espirituais. No Brasil, onde histórias de famílias marcadas por ciclos de dor não são raras, essa verdade é libertadora. Quantos de nós já vimos padrões se repetirem, como casamentos desfeitos, problemas financeiros ou enfermidades que parecem atravessar gerações? O vídeo nos ensina que essas não são apenas coincidências, mas heranças espirituais que podem ser quebradas pela oração. E essa oração não é um ritual vazio. É um ato de guerra espiritual, um clamor que ecoa nos céus
e faz o inferno tremer. A grande lição que tirei é que a oração é mais do que palavras ditas ao acaso. É um posicionamento. Aprendi que, como pai ou mãe, eu carrego uma responsabilidade sagrada. Não se trata de controlar a vida dos meus filhos, mas de entregá-los a Deus com confiança, sabendo que Ele pode ir onde eu não posso. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos desafios sociais, econômicos e espirituais, essa mensagem é um lembrete de que a fé pode mover montanhas. A oração à meia-noite, como Paulo e Silas fizeram, é especialmente poderosa. No Brasil, a meia-noite tem um peso cultural. É a hora em que muitos de nós, em silêncio, buscamos respostas, oramos pela família ou enfrentamos nossos medos. O vídeo me ensinou que esse momento pode ser transformado em um altar, onde declaramos a palavra de Deus e ativamos promessas eternas. Atos 16 e 25 a 26 me mostrou que o louvor, mesmo na dor, é a chave para abrir portas que pareciam trancadas para sempre. Aplicando isso à minha vida, decidi mudar minha abordagem. Em vez de me preocupar incessantemente com o futuro dos meus filhos, vou orar com fé, declarando a libertação deles todos os dias. Vou reservar momentos, especialmente à meia-noite, para clamar por eles, usando as palavras de Atos 16 como um escudo espiritual. Além disso, aprendi que minha fé não impacta apenas meus filhos, mas todos ao meu redor. Assim como Paulo e Silas libertaram outros presos com seu louvor, minha oração pode tocar vidas além da minha casa. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, isso me inspira a orar também pelos filhos de outros pais, criando uma corrente de intercessão. Outra lição prática é a importância de não desistir, mesmo quando não vejo resultados imediatos. A fé, como Jesus ensinou em Marcos 4, 26 a 29, é como uma semente que cresce sem que saibamos como. Minha tarefa é semear com oração, confiar no tempo de Deus e esperar o milagre. Essa mensagem também me desafiou a ser mais intencional na minha espiritualidade. No Brasil, onde muitas vezes misturamos fé com tradições, o vídeo me lembrou que a verdadeira oração exige um coração quebrantado e uma entrega total. Não preciso ser perfeito, apenas disposto. Vou ensinar meus filhos a orarem, a conhecerem a palavra, a confiarem em Deus, porque o maior legado que posso deixar não é material, mas espiritual. A oração que quebra maldições não é apenas para o presente, mas para reescrever o futuro da minha linhagem. E, acima de tudo, aprendi que Deus nunca ignora um coração que clama com amor. Cada lágrima, cada súplica silenciosa é um altar que Ele honra. Essa reflexão me transformou. Sinto-me chamado a ser mais do que um pai ou mãe. Sou um intercessor, um guardião espiritual. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, esse vídeo é um convite para que cada um de nós assuma seu lugar na batalha espiritual. Não importa o quão difícil seja a situação, a palavra de Deus, declarada com fé, tem o poder de mudar tudo. Vou carregar essa verdade comigo e aplicá-la diariamente, orando com ousadia, crendo no impossível e confiando que Deus está escrevendo uma nova história para minha família. Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando com você, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com aquela mãe, aquele pai, aquela avó que precisa ouvir essa palavra de esperança. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida e deixe nos comentários o nome dos seus filhos ou um amém, como um ato de fé. Vamos juntos construir um altar de oração, onde cada nome escrito é uma semente de libertação. Não saia sem declarar:
Minha casa é território de milagres, porque quando você se posiciona, o céu se move e sua família nunca mais será a mesma.